Olá, meus queridos irmãos, meu querido ouvinte, quero vos cumprimentar com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é bom, é grandioso e ainda quero afirmar, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, é uma alegria, é um prazer imenso estar aqui para estarmos refletindo na palavra de Deus. Você que já ouviu esses louvores, você que está agora preparados para receber a palavra de Deus, eu quero te convidar, querido, se é possível, onde você está, você poder parar um pouco ou diminuir qualquer ruídos próximos de você, enquanto nós vamos estar meditando na palavra de Deus. E no final desta palavra, eu quero estar orando também por você, por tua família, enfim, pelas suas necessidades. Mas antes nós vamos nos encher com a palavra de Deus. Primeiro porque a oração e a palavra andam juntos, não tem como a gente separar um momento com Deus, isentando um ou outro, Então, a palavra e a oração casam muito bem na nossa intimidade, na nossa relação com Deus. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 46. Este Salmo, ele me abençoa muito e eu gosto muito de ler esse Salmo. Esse Salmo tem conteúdos extraordinários. Salmo 46, 1, começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na tua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo às guerras, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus por esta porção da palavra do Senhor. Meus queridos, eu gostaria, nesta nossa reflexão, trazer aqui a nossa consciência, uma expressão, que está aqui no texto, que diz assim: Deus está no meio. Isto vai dizer para nós, isto vai nos convencer que o nosso Deus, Ele está presente em todo e qualquer setor da nossa vida. E eu quero, junto com você, nesta hora, orar, colocando esse tempo aqui na presença de Deus, para que
sejamos ricamente abençoados pelo Senhor. Amado Deus, glórias, honras e louvores tributamos a Ti nesta hora. Senhor, nós estamos nos colocando diante de Ti, Pai amado, de uma maneira assim bem consciente de que estamos na presença do Senhor. Por mais que um e outro possa dizer, aonde está Deus? Não é Deus a nossa questão, porque o Senhor está dentro de nós, o Senhor está presente aqui, e acima de tudo, para nos abençoar, para nos guardar e para nos fazer vencedores. Nesta hora, Senhor, eu quero colocar todos os meus irmãos, os ouvintes, para que sejam também abençoados com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, como eu disse, o Salmo de número 46, ele é um dos salmos, né, que a gente deveria lê-lo todos os dias. Lê-los todos os dias. E nós vamos perceber neste salmo que ele faz duas indicações geográficas, né? E o Senhor está envolvidas nas duas. Nós vamos então perceber isso na nossa reflexão. Antes, eu quero dizer para você, meu irmão, que este salmo, ele ressalta a ação de Deus de uma forma direta e muito claro. E Deus age em nosso favor. Enquanto eu e você estamos aqui, Deus está cuidando de nós. Deus está presente. Na vida de muitos, Deus está dentro. Na vida de outros, Deus está próximo. Isso porque nem todos possuem a habitação de Deus na sua vida. E este Salmos, ele vai começar dizendo para nós, né, aquilo que o Senhor realmente é, né, aquilo que Ele é, Deus presente. E nesse primeiro momento, nós queremos refletir um pouco, pensando no nosso Deus como nossa proteção. Aleluia! E já no início, no versículo 1 dos Salmos, nós vamos ver que a ênfase que está sendo dada para nós pensarmos é que Deus está dizendo que a batalha, né? Deus não nos diz que não haverá batalha, pelo contrário, o próprio texto, a primeira frase do primeiro versículo, Deus se apresenta aqui como o nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como que dizendo para nós, enquanto neste mundo físico, eu estou convosco para guardá-los todos os dias. E Deus está dizendo para mim e para você, em qualquer circunstância, quando você se sentir que você está exposto, lembre-se, eu sou o teu refúgio, eu sou o lugar para onde você deve se dirigir para se esconder e se sentir seguro. Mas Deus não está dizendo que Ele só é refúgio, Ele também é força para nos guardar de qualquer intempéries da vida. Ele é fortaleza, Ele é força, Ele é socorro. E é socorro quando? Bem presentes, na hora de um sofrimento, na hora de uma batalha, na hora de uma tribulação. É muito importante você ler a Bíblia e entender o que a Bíblia, o que Deus está se revelando nela. Ele diz sim que Ele é o nosso socorro bem presente. É muito importante a gente entender isto e olharmos para esta verdade e estarmos seguros de que não estou só, eu não estou sozinho. Deus está se revelando a nós aqui, amados.
ele está dizendo: eu estou convosco. Você se lembra, amado, isso aqui ainda está na antiga aliança. E Davi, ele nos abençoa, né? O salmista aqui, na verdade, esses salmos são dos filhos de Coré. O salmista aqui já está testemunhando que ele alcançou esse entendimento, mesmo na antiga aliança, de um Deus presente. Dentro da nova aliança, antes de Jesus subir e voltar para o lugar de onde veio, ele vai concluir a sua palavra lá em Mateus, capítulo 28, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. É tão interessante olhar, querido, que o tempo do verbo aqui, ele é presente. Deus não é no futuro, como se Deus estivesse dizendo: olha, eu estarei com vocês, etc, etc. Não, o verbo aqui, a indicação é um pretérito perfeito, é um presente perfeito. Eis que eu estou. Deus está afirmando que Ele está conosco. É claro que Deus está sempre conosco. Entretanto, nas tribulações, Ele se propõe a ser ainda mais. Além de estar presente, Ele se propõe a ser socorro imediato. Eu acredito na experiência de cada homem, de cada mulher de Deus, que foram justificados pelo sangue de Jesus, que tem uma aliança com Deus, uma aliança firmada com o Senhor. Tudo que eu estou falando aqui não é uma palavra nova, não é uma palavra desconhecida, porque todo homem e a mulher de Deus que tem uma aliança com Deus são testemunhas do que nós estamos falando aqui, tem experimentado muitas e muitas vezes a presença e o socorro de Deus, guardando a sua vida. E isso é muito forte, queridos, porque fortalece o nosso coração, né? Porque ainda que as tribulações nos alcance, ainda que seja assim, o Jeová Samar, o Deus presente, Ele está conosco. Ainda no início do versículo 2, nós temos mais uma outra afirmativa, né? Que quando Deus está presente, quando temos a certeza de que Deus está presente na nossa vida, para qualquer circunstância, eu não terei medo de nada, eu não vou temer circunstâncias. Olha, nós estamos vivendo um tempo de consumação das coisas, né? E a gente está vendo tantos sinais, né? Tantos acontecimentos, que olhando humanamente falando, é de causar desespero, é de causar assim pânico. E a gente que tem o Senhor como refúgio, como a nossa força, como um Deus presente, a gente assiste, a gente vê as imagens e a gente não se abala, porque há uma certeza dentro do coração de que o Senhor está com as suas mãos postas sobre nós. E há um outro texto na Bíblia que vai dizer que Deus tem os seus na palma de suas mãos. Deus tem o futuro dos seus na palma de suas mãos. Enquanto que aqueles que não conhecem a Deus, não têm intimidade com Deus, basta apenas um vento bater mais forte ou soprar mais forte, já é o suficiente para ela entrar em desespero, entrar em medo, em gritos, coisas desta natureza. Meu irmão, eu acredito que você que conhece a Deus,
você está dizendo amém, né? Você está dizendo amém. E olha, amado, essa convicção daqueles que estão no Senhor é tão forte que ainda que a terra transtorne, né? Ainda que a gente está vendo montanhas, né, desabando, mesmo que a gente está vendo a fúria dos mares, né, montes se abalando, os mares se agitando, ainda que as águas tumultuem e espumem, mesmo que nós estamos vendo a fúria dos mares e os montes caindo, existe dentro de nós uma segurança. E a gente louva a Deus, a gente bendiga o nome do Senhor, porque estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo de um modo glorioso. E ainda dentro deste segundo aspecto de que quando Deus está no meio não há temor, não há medo, né? Isso é quando temos consciência da pessoa de Deus, quem Deus é. Esses abalos não acontecerão na vida do homem e da mulher que já entendeu quem Deus é. Muitos acreditam em Deus, muitos falam em Deus, muitos se referem a Deus e até dizendo, eu tenho uma grande fé em Deus. Mas isso tudo vai ficar provado diante de uma provação, né? Muitos ainda vivem aquela experiência dos discípulos no Mar da Galileia, né? Sabe que Jesus é o mestre, sabe que ele é um bom companheiro, mas os discípulos, numa ocasião em que estava numa tempestade no mar, a Bíblia vai nos dizer que Jesus estava também naquele barco, só que Jesus estava dormindo, repousando do cansaço físico no seu ministério. Jesus estava naquele mesmo barco, só que ele estava dormindo. E os discípulos estavam então trabalhando para chegar no destino, quando foram surpreendidos por uma tempestade. Aquilo que causou pânico para os discípulos tornou-se um som sonoro para Jesus poder dormir ainda mais profundamente. Mas o sono de Jesus ele foi interrompido pelo medo, pela insegurança e ainda por não estar entendendo e nem ter a plena revelação quem era Jesus. Não era para os discípulos pensar, olha, o mestre está aqui. Ele é o nosso Senhor, ele é Deus. E o mal que acontecer conosco, obviamente, vai acontecer com ele também. Mas, até aquele momento, os discípulos ainda não estavam plenamente convencidos de que Deus, que Jesus era Deus e que estava ali com eles. Jesus era um líder maravilhoso, um grande mestre, mas eles ainda não tinham alcançado o entendimento do Jesus Deus juntamente com eles no barco. Tanto que, no desespero, vão lá acordar, mestre, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Tem uma tempestade aí que vai fazer a gente naufragar. Jesus desperta do sono, vai até onde eles estão, na parte superior do barco, e dá uma ordem, né? Aquietai o mar. E tudo se aquietou e houve bonança. E Jesus olha para os discípulos e diz, até quando? Até quando vocês vão estar duros de coração para crer? Porque esta pouca fé, amados, hoje nós olhando para essa experiência, a gente também pode fazer uma medida da nossa experiência com Deus e da nossa maturidade. Qual seria ou qual será a nossa atitude diante de uma tempestade? Olha, mesmo que já sabemos tudo que aconteceu com Jesus, que ele veio, morreu, ressuscitou, quantas vezes mostramos fraquezas diante de uma tribulação,
diante de uma situação contrária e a gente age como se Deus não existisse. Corremos desesperados para um lado, para outro, mas vamos perceber que ainda não estamos propriamente aprovados na fé. Dizemos que tem fé, mas ainda é uma fé mental, não é uma fé real, é uma fé mental. Porque nós vamos aprender com o apóstolo João que a verdadeira fé, ela lança fora todo medo. Então nós temos o tempo todo para estar provando a nós mesmos se realmente estamos na fé. Inclusive tem um conselho de Paulo, lá na carta aos Coríntios, né? Provai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Sabe, irmão, uma tentação, uma provação, Deus permite nos atingir, exatamente nos dando oportunidade para nós mesmos nos examinarmos, para ver que nível de fé estamos. Se você abalou diante de uma provação, diante de uma tribulação, é algo que você precisa então se reparar diante de Deus, da sua palavra, e se fortalecer no Senhor. Amém, amados? Em nossos dias, as pessoas estão vivendo, não é verdade, muitos medos, muitas inseguranças, mas eu pergunto para você que está dizendo, que está aguardando a volta de Jesus, para você que está dizendo que o Senhor é o teu Deus, como estão os seus sentimentos? Qual é a sensação que está batendo no teu espírito diante de tudo que nós estamos vendo? Você está vendo a realidade do mundo, né, de um mundo que está andando na contramão, todo o sistema, né, governos, hoje lutando contra a verdade, e eu pergunto, você se fortalece em Deus, vendo tudo isso como sendo uma permissão de Deus para crescer, ou está entrando no mesmo nível dos desesperados e nem dormindo à noite, não descansando, preocupado com o amanhã? Aonde você vai encontrar base na palavra de Deus para estar preocupado com o dia de amanhã? Ah, meu amado, o que a gente vai aprender com Jesus é que eu devo viver o meu dia hoje. Hoje. O para nós é hoje, o amanhã nem chegou. O amanhã não nos pertence. Por que viver ansioso pelo que vem? Viva o hoje. O dia do Senhor para nós é hoje. O ontem já foi. Amado, e a Bíblia vai dizer, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, mas não viva ansioso. Ah, eu tenho crise de ansiedade, né? É tão triste ver isso, né, sair da boca de alguém que está dizendo que tem uma aliança com Deus. Crise de ansiedade. Por que que não tem crise de tranquilidade? Só crise de ansiedade e não crise de paz. É uma coisa para a gente pensar. É uma linguagem que não cabe para nós, né? Pessoas correm para um lado para o outro por causa da crise de ansiedade. Uma vez que a própria palavra de Deus está dizendo, não estejais ansiosos. E ainda vou propagar, eu estou com crise de ansiedade. O que você e eu devemos dizer é que eu estou vivendo uma bonança de Deus na minha vida. Essas crises de ansiedade é para aqueles que ainda não tiveram seus olhos abertos para a realidade do Deus presente, do Deus que é esconderijo, do Deus que é fortaleza, do Deus que é presente. Irmão e meu amado, pensa nisso que eu estou falando. Pense nisso. Quantas vezes você entrou nessa maldita crise de ansiedade? Quantas vezes, ou quanto tempo você está nesta crise de ansiedade? Você não acha que já está na hora de você realmente se lançar nos braços do Senhor, exercitar a fé que lança fora todo o medo e experimentar não uma crise, mas uma abundância de paz na sua vida? Você sabia, querido, que para experimentarmos isto, basta a gente tomar uma posição?
Eu me lembro de uma experiência que eu tive, né? Eu sempre preguei isso, mas eu mesmo nunca tinha experimentado essa ansiedade, a invasão dessa ansiedade. Até que um dia Deus me permitiu eu ter uma experiência como essa, e eu me vi nessa experiência. Realmente ela é pavorosa, ela vem acompanhada de medo, de insegurança, e quando eu percebi isso, simplesmente me posicionei: opa, na minha vida não, isso não, aqui não tem lugar para ansiedade. Querido, passou imediatamente, e venci, e estou na vitória. Então, amados, vamos estar confiando na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Então, neste mundo físico, por mais tenebroso, por mais assustador que seja, o Senhor está dizendo que Ele está conosco, aleluia. Ah, amado, isso deve ser o meu e o teu suporte. Mas tem uma coisa muito importante aqui no Salmo 46, que é o versículo 4 e 5, que o salmista aqui está fazendo referência de um outro ponto geográfico. Amém? Se você olha o que diz o texto: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É uma atribuição desse rio da pessoa do Espírito Santo, que é a alegria da cidade de Deus, né? Esta presença do Espírito Santo alegra a cidade de Deus. E olha o que continua dizendo o versículo: alegra também o santuário de Deus e das suas moradas, das moradas do Altíssimo. Olha, isso me chamou a atenção. Olha, eu vou repetir de novo o versículo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Esse texto, esse versículo, essa indicação, nos faz ver que o nosso Deus, Ele tem, né, uma morada. O nosso Deus tem um lugar aonde Ele mora. Ah, querido, isso é tremendo. Pensa bem, como é glorioso tudo isto. E olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías 57, 15. Porque assim diz o Senhor, o sublime, que habita a eternidade, não é na eternidade, Ele é a eternidade, o qual tem o nome de Santo, dois pontos. Aí ele vai dizer: eu tenho a minha habitação, eu moro no alto e sublime lugar, mas eu habito também com os contritos e abatidos de espírito, para dar vida novamente, para dar vigor aos abatidos e vivificar os de coração contritos. Irmão, Deus aqui mostra para nós a onipotência de Deus, a onisciência de Deus e a onipresença de Deus. Ele está dizendo nesse versículo que Ele habita num alto e santo lugar, a morada, Jerusalém celestial. O Salmo está indicando essa morada de Deus. E Deus vai dizer: mas também eu habito com os abatidos de coração, para vivificá-lo. Meu amado, Deus, a sua glória, enche o céu, enche aonde Ele habita, como também a terra. Aqui nós estamos ainda, mas Deus está lá, Deus está aqui, está em todos os lugares, porque Deus não tem limitação. Esta é a grandeza de Deus que eu e você precisamos ter, amados, para vivermos uma vida de vitória. Isso é glorioso, amados.
Isto é tremendo. E a gente precisa ter os nossos olhos abertos para a realidade que é o nosso Deus. Então lembre-se, querido, Deus sempre está no meio. Deus está no meio das circunstâncias que eu vivo, que você vive. Deus está no meio de toda e qualquer situação. As estruturas do céu nunca serão abaladas. As nossas se abalam, né? A gente está vendo aí cidades destruídas com os terremotos, né? Vários terremotos, maremotos, coisas desestruturando, né? A alguns pontos da geografia terrestre. Mas aonde Deus está, não tem abalo. E se Ele está na sua vida, você também não vai se abalar. A presença de Deus é como uma rocha firme e segura. Deus quer mostrar, querido, a excelência, a supremacia dessa grandeza a cada um de nós. E Ele vai dizer para nós, olha, o poder que eu quero que vocês saibam, que flui de mim, Ele está manifesto na pessoa do meu Filho, quando o fiz levantar da terra. Se depositarmos a nossa fé no Senhor, não vamos ser abalados. Nós podemos ser chacoalhados, mas abalado no sentido de sentir derrotado, não. Nós podemos até ser lançados de um lado para o outro, mas abalados na fé, não. Porque essa experiência, ela é para aquele que realmente sabe que Jesus é a sua referência, que está no Senhor. É aquela pessoa que vai dizer, eu sei em quem tenho crido. No Deus que eu tenho crido, estou crendo e continuarei crendo, Ele está comigo o tempo todo. Aleluia! E Jó, na sua experiência mais sofredora, mais difícil, e todos nós somos sabedores da história e da experiência deste grande homem, diante de todo o seu sofrimento, provações, diante de todos os ventos contrários, Jó disse para si mesmo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre toda a terra, porque estou sofrendo, disse Jó, porque eu estou sendo afligido, isso não diminui nada do meu coração, da existência e o poder de Deus na minha vida. É esta a convicção que nós precisamos ter. Em último, análise do texto, né? Deus é aquele que nos dá o norte, nos dá diretrizes. Ele estando no meio, Ele vai nos orientar. E se nós seguirmos a orientação de Deus, se nós temos condições de ouvir a sua voz, a voz de Deus, ela deve ter, querida, primazia na nossa vida. Aí você vai dizer, mas pastor, como que é que a gente ouve a voz de Deus? Olha, uma das maneiras práticas e seguras de ouvir a voz de Deus é você ter tempo com a palavra de meditação e oração. Entendeu? Querer ouvir a voz de Deus sem ter comunhão com Deus, sem praticar a oração, eu vou dizer para você, é impossível você poder ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala através da palavra, Deus se revela através da palavra, Deus vai falar conosco quando estiver orando com Ele. Então, amado, vai para a presença de Deus. Você está meio sem direção? Vai para a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus fala de muitas maneiras. E as maneiras mais práticas e mais fácil de praticar, querido, é ler a palavra, é orar. Não é esperar que os outros façam por você. É você ter a obrigação de fazer por você. Ler a palavra, orar, louvar a Deus. Deus vai falar com você. E uma das maneiras para a gente poder aprender a ouvir a Deus, está aí o indicativo. Leitura da palavra, meditação na palavra e oração. E nós precisamos, como os filhos de Deus, aprender a ouvir a voz do nosso Deus. E Isaías 55:3 vai dizer, ouvi a Deus e a sua alma viverá. É claro, queridos, Deus é vida, Deus é força, Deus é respiração. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, adore ao Senhor.
para ouvirmos a voz de Deus, precisamos também seguir o conselho do Salmo 46, o texto lido, o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na agitação você não vai ouvir a Deus. Por isso é importante um momento de silêncio, um lugar a sós com Deus, aquietar o coração, sair das lamentações da vida, aquietar, sabendo que Deus é Deus. Ele será exaltado na sua vida e Ele vai ministrar o seu coração, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o meu Deus, o nosso Deus, Ele está conosco. Que Deus, amado, possa te abençoar e te ajudar você a se desprender de você mesmo, para você poder ter a graça, a comunhão e intimidade com Deus. Eu até diria para você, amado, deixe Deus participar de todos os projetos da tua vida, permitindo que Ele seja o centro. Se Deus estiver no meio e no centro de tudo que você planejar, pode ter certeza que Ele trará o melhor para você. É minha experiência pessoal, é a minha experiência com Deus. Vamos orar, queridos? Coloque diante de Deus agora, deixa Deus continuar ministrando o teu coração, enquanto eu vou estar orando por você. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, todas essas pessoas que pararam, ou que ainda vão ouvir esta reflexão, Deus, eu quero agora me colocar diante de Ti, em favor dessas pessoas, para orar com elas e por elas. Meu Deus, nesta hora, Pai, eu quero primeiramente exaltar a grandeza do Teu poder. Eu quero exaltar, meu Deus, Pai amado, a Tua onisciência, a Tua onipresença e a Tua onipotência. Pai, essas virtudes é só a Trindade excelsa que possui. E nós estamos, ó Deus, diante de Ti. Abra, Deus, os nossos olhos para podermos Te ver, Senhor, e desenvolver intimidade contigo. Pai, essas pessoas que estão orando comigo agora, Pai, pode ser que eu esteja agora falando, Deus, com muita gente, Pai, que estão oprimidas, deprimidas, estão em opressão. Meu Deus, tenha misericórdia de cada uma delas. Manifesta a Tua força na vida dessas pessoas para que elas se posicionem contra esse mal depressivo na vida dela, para que o Senhor Deus a sustém de pé, ó Deus, fazendo caminhar. Deus, quantas pessoas nesse tempo, quantos homens, meu Deus, deprimidos, quantas pessoas, meu Deus, estão vivendo, Pai amado, sem força, sem coragem para fazer nada. Deus, deste altar, eu quero liberar a força do Senhor, Pai, em nome de Jesus, na vida desse chefe de família, meu Deus, na vida dessa mulher, na vida dos filhos. Pai, tira eles, ó Deus, desta posição de fraqueza, de derrotados, coloca-os de pé, assopra vida neles, para que eles continuem caminhando. Pai, no nome de Jesus, tenha misericórdia destes. Pai, dá força para eles levantar. Senhor, sustenta as famílias, abra os olhos de cada um, Senhor, segundo esta reflexão. Pai, o Senhor é Deus presente nesse mundo físico, onde muitas coisas ruins acontecem. O Senhor prometeu que seria o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e muito presente na nossa vida. Pai amado, porque o desejo do Senhor é tornar o nosso interior, a nossa vida, o nosso ambiente, como é o Teu ambiente, aí onde o Senhor mora, nas alturas. Pai, aonde lá nunca se abalará. Ah, meu Deus, Pai, eu peço essa plenitude do Senhor na minha vida, na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, quero pedir visitas que estão hospitalizados, os que estão sob os cuidados médicos. Pai, familiares que estão orando comigo agora, apresentando os seus familiares. Deus, no nome de Jesus, Pai, visita aquele leito, aquela UTI. Pai, dá habilidade e sabedoria aos médicos, Pai, para que sejam assertivos no tratamento que
estão fazendo. Pai, nós abençoamos agora, em nome de Jesus, todos os que estão doentes, Pai, com vigor, com saúde e restauração. Abençoa também, Deus, o homem do campo, aquele que semeia semente, Deus, é tempo de colheita, que eles possam, Deus, se alegrar com o fruto da terra. Abençoe os empresários, comerciantes, abençoe, Deus, os colaboradores das empresas. Enfim, Pai, abençoe a nossa região, a nossa cidade, a nossa nação, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus, por esse tempo com o Senhor. Amém, amém. Ouvinte amado, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Volte-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é presente e Ele quer te abençoar. Tenham todos um bom dia e uma boa semana, em nome de Jesus.